voz de Deus. Glória a Deus. Josué, ouve a voz de Deus. E quando Deus fala, não há miséria, não há inferno, não há demônio, não há legião, não há miséria que possa quedar de pé adiante daquele que Deus fala. Quando Deus fala, Glória a Deus, aleluia. É Deus. Deus é bom. Aleluia. Depois que Deus fala com Josué, Josué é animado por Deus. Irmãos, não te preocupe com quem fala mal da tua vida. Não te preocupe com quem te diminui. Não te preocupe com quem te julga. Não te preocupe com quem te persegue. Unicamente pare e escute a voz desse Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa história que Deus, quando fala com Josué, Deus vai animar Josué. Não somente animá-los, mas a própria palavra que Josué escuta de Deus é o suficiente. Graças a É Deus. o que nós temos que aprender aqui neste templo. A palavra de Deus é suficiente para o jovem. A palavra de Deus é suficiente para o enfermo. A palavra de Deus é suficiente para o diaconato. É suficiente para o presbitério. É suficiente para o coral. É suficiente para os grupos de louvores. É somente a palavra de Deus que é suficiente para o... Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. É Deus. Glória a Deus. E quando Deus fala com Josué, Josué se anima. Mas não vai ficar só nisso não, irmãos. Deus faz promessa a ele. Deus vai garantir para Josué que ele vai agarrar o povo e vai levar para passar o Jordão. Sabe o que eu venho entendendo com isso? Deus falou para a senhora: não te preocupe com outra coisa, com os problemas da tua casa, com os problemas do teu matrimônio, com os problemas dos teus filhos. A partir do momento que Deus fala com uma mulher, que Deus fala com um homem, não te preocupe, as demais coisas Deus vai fazer por tua casa, vai fazer por teu esposo. Glória a Deus, louvado seja Deus. É Deus. Deus bom. Aleluia! Graças a Deus. E Deus vai dizer: Josué, te levante, é você já se foi, é você que vai agarrar esse povo agora e vai levar eles para passar o Jordão. Quantos creem nisso, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Quantos creem que Deus vai agarrar você e a tua família para passar o Jordão dessa vida? Levanta a sua mão e glorifica com Deus de Josué. Aleluia! Quando Deus fala, irmão, fica tranquilo. Não te preocupa com o que comer, com o que calçar, com o que vestir. Não te preocupa quando são os inimigos. Se preocupe uma coisa: se Deus tem falado contigo, tu está no caminho certo. Se você sente, você ouve, a voz de Deus é suficiente para a tua vida. Era isso que Josué precisava, ouvir a voz de Deus, porque quando Deus fala, Deus vai preparar todas as coisas. Deus vai tratar de teus inimigos, Deus vai tratar das deficiências, da necessidade, porque se Deus faz as coisas perfeitas e tremendas na vida daqueles que ouvem. Glória a Deus. Aleluia! Confesso, irmãos, que nessa pandemia nós aprendemos uma coisa com Deus também: a ser dependente dele e confiar mais em suas promessas. Glória a Deus. Porque
Porque quando eu estava no 20º dia, que eu estava enfermo, que o tratamento era dentro de casa, mas eu sabia, que, irmãos, que os tratamentos, eles são bem-vindos, mas o tratamento de Deus não falha. Graças a Deus. Diga para teu irmão, diga para teu irmão, os tratamentos de Deus na tua vida jamais vai falhar. Glória a Deus. Mas como o diabo quer que nós desesperamos, como Satanás quer que nós regressemos, como o diabo não quer que nós passamos no Jordão, sempre o inimigo vai fazer alguma coisa para nós outros desanimar. Glória a Deus. No 20º dia, irmãos, eu estava internado dentro de casa. A minha esposa estava na sede. A sede ali da cidade do México, da casa pastoral, fica entre 2 quadras. Como, irmãos, como a gente aprende a confiar em Deus em todas as áreas. Não te preocupe, cada coisa que vier contra a tua vida, aprenda a confiar em Deus. Naquela noite, era mais ou menos às 8h15 da noite. Minha esposa estava na igreja, ela nunca morou na igreja. Quando eu fiquei com o Covid-19, os irmãos quiseram fechar a igreja. A minha esposa disse: não, a igreja vai ficar aberta. A igreja permaneceu aberta. Porque nada é maior que o poder de Deus, irmãos. Não é crise, não é enfermidade ou demônio, não é nada desse mundo que possa superar os planos perfeitos de Deus em quem está buscando passar o Jordão desta vida. Glória a Deus. Estava eu e minha filha, estava isolado no quarto. E você sabe que o México é um país dos grandes terremotos. Nós levamos 3 terremotos no país, mas nesse dia Deus provou a minha fé. 8h15 da noite, estava eu e minha filha dentro de casa. De repente o alarme do país soa. Lá existe um sistema de alarme no país que soa do norte, sul, do oeste, em todo o território mexicano. E quando soa o alarme, você tem 29 segundos para sair de dentro da casa ou de dentro do apartamento. E quem vive na metade do 5º andar para cima não pode baixar, tem que subir para cima, porque se o prédio cair, você vai ficar em cima da laje. Existe uma proporção de você sobreviver a uma queda do apartamento, do prédio, estando lá no último andar, ou seja, lá no teto, do que você baixar pelas escadas. E quando era 8h14, 8h15 da noite, o alarme toca. Começa a soar, que dá mais ou menos o alarme do que o próprio terremoto. Quantos estão entendendo isso? Amém? Amém, Jesus. Tremeu, começou a soar o alarme. E eu confesso a você, irmãos, que foi a primeira experiência que eu tive de terremoto. E todo mundo, irmãos, começa a sair dos prédios, dos apartamentos. E eu saltei da cama. Quando dei 2 passos, meus pulmões não aguentaram. Me faltou ar. E eu me segurei no corredor do apartamento. Segurei com as mãos, pastor Roque, porque a gente vê na hora a morte. Confesso a vocês, irmãos, que nesse momento a gente vê como é o tamanho do perigo. Mas quem confia em Deus, irmãos, podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas a promessa diz que o mal atingirá o Senhor. Eu disse para minha filha, irmãos, que eu estou com a voz trancada aqui, dizia assim: corra ali, Simão! E a minha filha, porque toda a porta das casas no México, ela não tem fechadura para o lado de dentro. Ela abre fácil por causa dessas coisas, para você abrir a porta e subir. Minha filha saiu e eu me segurei na parede. Passou 29 segundos, o prédio começou. É Deus. E começou a se mover. Aleluia, irmãos. E eu disse para mim mesmo: se eu não fui com vírus, agora eu vou com terremoto. Mas quando não é a nossa hora, não é